Quero repartir com os irmãos nessa noite algo que o Senhor há um tempo já havia colocado no meu coração. E fui buscando do Senhor um momento, Senhor, qual é o momento de estar repartindo com a igreja a respeito deste assunto. É um assunto que fala a respeito não só das verdades do Senhor, mas fala para cada um de nós de como nós enxergarmos as verdades do Senhor. O nosso Deus é santo. Eu tenho falado, como diz lá em Salmo, Ele está sentado no seu trono, todo poder, toda glória, toda honra é dele. Como nós enxergamos o Senhor? Como nós enxergamos a esse Deus? Porque da forma com que nós enxergamos a Ele, é a forma com que nós vamos expressar diante dEle, diante dos homens, essa vida que nós enxergamos nele. Não é assim? O nosso Jesus, em determinado momento da sua caminhada, se deparou com um cego, entre outros, e perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Ele não respondeu, eu quero enxergar. O Senhor Jesus, Ele tem as formas de agir. Ele impõe as mãos, ou Ele faz um betume, põe nos olhos, ou Ele libera uma palavra, ou então simplesmente, a presença do Senhor, ou então, como aquela mulher, tocando no Senhor, foi curada e totalmente liberta daquele mal que a aprendia durante anos e anos da sua vida. Mas em todos os aspectos, irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos uma multidão, ela ia ao encontro de Jesus. Essa mesma multidão, ela se assentava para ouvir Jesus. Ela estava vendo o Verbo vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Com o que se diz? E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Por que nós podemos dizer essa palavra? Ou podemos fazer uma outra colocação. Quem que pode dizer esta palavra? Vamos repetir o texto? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus se apresenta a nós da mesma forma com que Ele se apresentava a Adão e Eva no Jardim do Éden, para ter relacionamento e para que o homem tivesse comunhão com Ele e o visse, e o enxergasse, e aprendesse assim com Ele, e o seguisse. Uma outra referência da palavra do Senhor, João Batista e os seus discípulos ali. De repente, então, passa o Verbo vivo. E aí os discípulos, imagino eu, numa tradução pessoal ali, daquele contexto, que eu gosto muito de imaginar a cena, para eu poder guardar o contexto. E eu imagino que aqueles discípulos, como qualquer um de nós aqui, olhasse para o discipulador e falasse assim: é aquele lá então que é o Jesus? Aquele lá é o Verbo vivo? E João então disse: é aquele lá que eu não sou digno nem de desamarrar nas suas sandálias. Ah, então aquele lá. E o que aqueles discípulos de João fizeram? Levantando-se, eles seguiram a Jesus. Por quê, irmãos? Por que eles deixaram João? Eles não abandonaram João. Eles deixaram João. Porque eles viram. E essa é a pergunta, é a colocação que o Espírito fez a mim. Eu estou repartindo com a igreja para que na palavra possamos ter a nossa fé aumentada, orando ao Senhor para que nos aumente a fé, a nossa convicção e certeza de que nós precisamos enxergar o Verbo vivo. Acabamos de cantar aqui, e é um cântico que arrepia da cabeça até os pés, Ele estava ali naquela cruz, o céu se escureceu, a terra tremeu,
estava só, o pai precisou deixá-lo porque não podia ser um com o pecado que estava sendo colocado sobre ele. E ali começou o que, irmãos? A batalha, a luta. Mas como nós enxergamos o Senhor? Muitos enxergam o Senhor, não estou dizendo aqui, irmãos, muitos neste mundo afora, enxergam o Senhor pendurado na cruz. E até o carregam como um símbolo de cristianismo. Mas o verdadeiro símbolo do cristianismo não é aquela cruz com o Senhor pendurado, porque Ele não está mais lá. Talvez o certo seria nós carregarmos uma cova aberta, né, com uma pedra aqui rolada, porque Ele estava lá dentro e agora não foi mais encontrado ali. Ele passou pela cruz. Mas muitos ainda enxergam a Jesus como um verbo vivo que ainda está ali naquela cruz. Mas o Senhor já tem nos dado clareza e temos enxergado o verbo vivo. Por isso que nós podemos novamente dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quero fazer uma colocação para os irmãos nesse start. Todos os homens, na palavra de Deus, que viram a glória do Senhor e se submeteram a ela, não foram subjugados, não terminaram suas vidas, longe do Senhor, ou então fazendo aquilo que o Senhor não queria. Somente aqueles que abriram mão de um dia ter visto essa glória, somente aqueles que abriram mão do Senhor, de um dia ter recebido o Senhor, ter enxergado o verbo vivo, e no caminhar, então, eles começaram a dar mais atenção ou olhar para outras coisas. E a nossa grande luta nos dias de hoje, porque o tempo se abrevia, porque o inimigo das nossas almas, ele continua trazendo muitas coisas para nos entulhar de situações, de questões, de preocupações, principalmente para que nós possamos ter os nossos olhos voltados para esta terra. Ao invés de que cada um de nós precisamos cada vez mais estar livres desse mundo e olhar para o verbo vivo, que hoje não está na cruz e não está mais naquela gruta, está junto do Pai. Quando clamamos ao Senhor, o que a palavra nos diz, irmãos? Ergam os seus olhos para os montes. De onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quando nós olhamos para os montes, nós não olhamos para o pé do monte. Nós sempre somos levados, qual é a altura desse monte? Então nós logo vemos o pico do monte e o nosso olhar é remetido a ver o mais alto céu. Ao contrário desse mundo que nos leva a curvar nossas cabeças e olhar para as nossas necessidades ou para a imposição desse mundo. Mas vamos abrir nossas Bíblias em Atos no capítulo 26. Quando lendo a palavra do Senhor, esse texto me saltou assim, um rema para a minha vida que eu quero repartir com os irmãos, partindo de Atos 26, somente o versículo 19 a princípio. Amém? Todos abrimos? Diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Quem que está dizendo aqui, irmãos? Paulo. Paulo, num contexto, depois peço para que os irmãos leiam, desde o capítulo 18 até o final de Atos, para entender mais profundamente tudo o que aconteceu com esse amado irmão. Em determinado momento, onde ele estava sendo ali acusado, levado diante das autoridades, levado ali diante o rei Agripa, e ele simplesmente se defendeu assim: olha, rei,
tem uma coisa que eu não posso abrir mão e não vou. Não serei desobediente à visão celestial. O que Paulo está fazendo menção aqui, irmãos? Como que Paulo foi tocado? Quando que Paulo enxergou o Senhor? Ele estava perseguindo a igreja do Senhor. E num determinado momento, ele e os que andavam com ele foram surpreendidos por uma luz extremamente clara, como o sol, meio-dia. E eles todos caíram ali por terra e ficaram tontos, atordoados por aquela situação. E logo veio uma voz. A voz de quem? Do Senhor. Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Qual que foi a expressão de Saulo até então? Ele, ali naquela situação, quem és tu? Senhor. Ele perseguia a igreja, irmãos. E a primeira resposta dele, diante da visão celestial, foi: opa, peraí, esse aí é Senhor, não é qualquer coisa que está acontecendo aqui. Quem és tu, Quírios? Senhor. Aquele momento, ele tinha plena certeza e convicção que a sua vida estava nas mãos de alguém que era Senhor. Senhor da vida, Senhor da saúde, Senhor sobre a morte, Senhor sobre tudo. E ele se colocou ali então, na primeira vez que ele enxergou, ele já se colocou: quem és tu, Senhor? O que tu queres de mim? E aí o Senhor falou para ele: se levanta, coloca aí sobre os seus pés, eu tenho algo muito importante para você. Você vai parar de perseguir a minha igreja. Você vai ver. Você vai enxergar. Você enxergou uma luz, mas agora você vai ver a glória do Senhor. A palavra nos diz, irmãos, se creres, verás a glória. Não é isso? Se creres, verás. A palavra também nos diz que se não verem os milagres, os prodígios, os sinais, de maneira nenhuma vão crer. E os primeiros que têm que ver, os primeiros que têm que abrir os olhos para enxergar o verbo vivo e a sua vida sendo repartida, cada dia, a cada instante, a cada segundo da nossa vida, somos nós. Nós não podemos abrir mão da visão celestial. Amém? Nós enxergamos, nós recebemos, nós somos tocados um dia, o Senhor fala com poder e glória a nós. Mas Paulo aqui, depois de muito tempo, irmãos, mas depois de proclamar durante muito tempo, não vou entrar na questão de quantos quilômetros esse irmão viajou, mas ele passou por muitas situações. Depois de muito sofrer, depois de muitas prisões, depois de muito caminhar, depois de muito servir, depois de muito proclamar o Evangelho, ele se coloca diante de um rei e fala assim: olha, rei, sabe por que eu não posso desistir? Porque eu já ajudei tantas pessoas, porque eu já fiz isso, aquilo outro. Foi essa a menção de Paulo? Não. Olha, rei, eu só não posso fazer uma coisa: eu não vou abrir mão da visão celestial. Não vou ser desobediente à visão celestial. O que essa palavra então disse ao meu coração, irmãos? Que o Espírito Santo tocou. Poxa vida, Daniel, estou repartindo com os irmãos que o Senhor falou comigo. Quantas vezes, por coisas pequenas talvez, não abre mão da visão celestial, mas também não é tão obediente assim à visão celestial. E o Senhor me remete a momentos da minha vida onde, mesmo crescendo dentro da congregação, o Senhor ali aonde eu tive certeza que ali eu enxerguei o Senhor. E Ele me remete àquele momento e fala ali: foi ali que eu me mostrei para você. Você não pode abrir mão, ser desobediente àquilo. Você não precisa corresponder ao último mês de bênção e glória sobre a tua vida. Você não pode ser desobediente àquela visão espiritual. E no decorrer da meditação, então o Senhor foi me lembrando de todos os homens.
Então não tive condição de trazer e compilar para a igreja todos, porque eu precisaria colocar todos os personagens praticamente aqui da palavra de Deus, que foram chamados e enviados pelo Senhor. Porque todos que chegaram até o fim do seu chamado, da sua vocação, como o próprio Paulo, o que ele disse ali, sabendo que ele ia morrer? Ele fez uma declaração ali clara, que ele sabia que tinha acabado tudo. Terminei a carreira. Ele vai guardar a fé. Quer mais? Ele combateu o bom combate. Agora eu estou tranquilo. Agora eu vou pendurar as minhas chuteiras. Mas isso à véspera, irmãos. Isso à véspera. Antes disso, diante de um rei, ele se posiciona claramente: eu não posso ser desobediente. Então os irmãos não precisam nem abrir as Bíblias. Mas se quiser anotar o texto, depois os irmãos podem ler com paciência nas suas casas. Mas quando abrimos o nosso coração para enxergar a visão celestial do Senhor, olhamos para Abraão. Homem de visão ou não, irmãos? O Senhor chega para Abraão e fala para ele: Abraão, olha para o céu. O que Abraão fez? Estou com muito problema. Nossa, meu pai, não sei o quê. Tem conta para pagar, o filho deu problema. E aliás, eu não tenho filho, né? Não tinha ainda. Estou com problema com o filho porque eu não tenho. E Abraão não fez isso, irmãos. Ele olhou para o céu. Você consegue contar, Abraão, as estrelas do céu? Não, Senhor. É assim que vai ser a tua descendência. Irmãos, vamos levantar os olhos e vamos tomar consciência todos os dias da visão celestial que o Senhor já nos deu. Ali em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, o Senhor ali disse a Abraão, ele disse para Abraão: sai da sua terra, da tua parentela. O Senhor não apareceu para Abraão aqui, diz o texto, mas se nós fizermos uma ligação lá com Atos 7, do versículo 2 ao 3, Estevão estava ali diante dos seus acusadores, se defendendo, e ali ele começou um discurso, irmãos, que ele trouxe do patriarca até Jesus, e ele disse assim: então, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, quando essa palavra veio para Abraão, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. O Senhor apareceu para Abraão. E Abraão, então, ele viu e obedeceu à visão celestial. Irmãos, é tão importante nós entendermos esse aspecto, eu vou até dizer, simples da palavra, que quando nós somos obedientes à visão celestial, não significa que os problemas vão deixar de existir. Mas significa que os problemas vão vir, mas não vão me derrotar. Porque a minha visão não está nos problemas, não estão nesse mundo, mas está na visão celestial. E a minha obediência não está mais sujeita a este mundo, mas à visão celestial. Vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Senhor Jesus, eu não tenho condição de pagar. Mas o Senhor é a minha visão, é o Senhor. E o Senhor é o dono do ouro e da prata. Se eu for obediente, o Senhor vai me dar condição de resolver tudo isso. Senhor, eu não tenho perspectiva de cura. Eu não vou olhar para as doenças. Vou olhar para o celeste. Vou olhar para aquilo que um dia me conquistou. Eu vou olhar para aquilo que um dia me transformou. Isso vem como um checkmate na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos ser muito ligeiros para voltar na nossa memória aquele momento onde nós tivemos o contato e tivemos nossos olhos abertos para enxergar a Cristo. Sabe por quê? Porque senão talvez ainda não enxergamos a Ele. Porque se as coisas desse mundo são maiores do que a visão celestial, como Abraão, ele não teria nem saído da sua terra, da sua parentela. Mas se nós enxergamos o Senhor,
Irmãos, nós vamos vencer toda tribulação. Nós vamos passar por cima, nós vamos passar por meio, nós vamos passar de baixo, nós vamos passar do lado, mas nós não vamos ficar, porque os nossos olhos não estão nesse mundo, mas estão no celestial. Amém? Também lá em Gênesis 15, no versículo 1, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Agora Abraão, já vamos dizer que estava mais assim, né, com Deus. Numa visão, Deus apareceu para Abraão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Irmãos, quando enxergamos o Senhor, Ele é o nosso escudo. Não é a nossa mente, não é o nosso conhecimento, não é o poder aquisitivo, não são as posses, não é o intelecto que é aquilo que vai como escudo abrindo as portas, mas é a visão celestial. E Abraão ali, enxergando o Senhor, mais uma vez Deus confirmando para ele: sou eu que sou teu escudo. Se você me enxerga, o que nós enxergamos, irmão? Olha que coisa interessante. O que nós enxergamos? Nós enxergamos aquilo que está para trás? Não, nós enxergamos aquilo que está para frente. E se nós enxergamos o Senhor, Ele vai na nossa frente. Se eu não estou enxergando o Senhor, talvez eu atropelei o Senhor, e eu estou querendo tomar conta da situação, e eu meio que deixei o Senhor para trás. Deixa, Senhor, isso aqui eu resolvo assim, 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 assim deu certo, então eu vou fazer assim agora. Não, nem vou procurar orientação, não vou orar, não vou ler a palavra, não vou jejuar, eu vou ter essa atitude. E nós podemos abrir os olhos e não enxergar mais nada na nossa frente. De repente, só aquilo que cobiçamos. E a palavra, lá em Tiago, diz, né? Que o Senhor ninguém tenta, mas todo homem é tentado por aquilo que cobiça. É Tiago? Ninguém tenta, mas o homem, ele é tentado por aquilo que cobiça. Se eu tenho um desejo no meu coração, e a visão celestial está aqui na minha frente, entre eu e o meu desejo, o que vai me levar a alcançar aquilo, irmãos? A visão celestial. Não é a minha condição. Então, outro exemplo, anotem aí Gênesis 28, do 10 ao 16, falando um pouquinho sobre Jacó. Jacó, então, ele partiu de um ponto ali de Berseba, e seguiu para Harã. O que aconteceu com Jacó? Passou a noite ali, já era o sol posto, tomou uma pedra, das pedras daquele lugar ali, botou de travesseiro, irmãos. E aí aquele homem sonhou o quê? Qual foi a visão que Deus deu para esse homem? Ele sonhou que tinha uma escada que estava vinha do céu até a terra. E não somente uma escada, né, irmãos, para a gente sair correndo ao encontro de Deus, mas uma escada onde os anjos subiam e desciam, subiam e desciam. E qual foi então o entendimento de Jacó para aquilo? O Senhor está neste lugar. Sabe aqueles momentos onde a gente entra em desespero? É porque nós perdemos o foco da visão celestial. Quando nós somos tomados por uma falta do que saber, do que fazer, de como proceder, nós perdemos o foco da visão celestial. E nós não conseguimos então ser obedientes a essa visão. Mas quando nós, na presença, buscamos a presença do Senhor, Ele se revela cada vez mais a nós, porque assim é a vontade dEle, que nós conheçamos a Ele e venhamos a prosseguir a conhecê-lo. E nós vamos enxergando a Deus. É como se eu estivesse aqui olhando lá para o André, lá atrás. Eu estou olhando alguns aspectos do André. Eu sei o alvo que eu tenho que alcançar. Mas se eu for caminhando e conhecendo, e caminhando e conhecendo, eu vou vendo. Agora o André não está mais sozinho. O André está abraçado com a sobrinha. E assim eu vou, o André está vestido uma camisa assim. Olha, o André está com uma blusa, uma calça. Será que a visão que nós temos de Deus está detalhada ao ponto de nós observarmos as minúcias do seu ser? Ou a nossa visão ainda talvez esteja, há um Deus supremo, sentado num trono de glória, e talvez eu estou aqui fora do santo dos santos, sabendo que eu posso entrar, mas eu sei que Deus está lá dentro,
como já falamos antes, na fundamentação, com intrepidez precisamos entrar, irmãos. Jacó olhou, ele entendeu, Deus está neste lugar. Quem já não teve vontade de pegar uma pedra e deitar, falou assim, eu não sei se eu deito na cama, se eu deito no... Sabe quando a gente não sabe o que fazer? Imagino que Jacó estava nessa situação ali, falou, eu estou no meio do nada. O que tem aqui? Tem pedra. Vou fazer o quê? Eu deito, eu fico em pé, eu ando, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar uma pedra e vou deitar. Que situação, que homem, né? Numa situação agradável, irmãos, pega uma pedra para usar de travesseiro. Alguém já fez isso entre nós? Hoje eu estou com vontade de dormir em cima de uma pedra. É desespero, irmãos. Eu não sabia o que fazer. Mas Deus revelou a ele ali. O que Deus disse para Jacó nessa situação? No versículo 14, a tua descendência será como o pó da terra. Quando nós temos a obediência, a visão celestial, o Senhor nos abençoa, irmãos. O Senhor abre as portas. O Senhor nos guia a toda a verdade pelo seu Espírito. Por isso que o seu Espírito foi enviado para nos guiar a toda a verdade. Isso impede, isso nos transforma, isso nos impede de errarmos vez ou outra? Não. Mas nós estamos sendo transformados à imagem e semelhança do Senhor. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A mesma bênção sobre Abraão, agora sobre Jacó. E agora essa bênção de geração a geração está nas nossas mãos. A palavra do Senhor diz para os pais: ensina o caminho que o filho deve andar. E mesmo que for velho, não se desviará dele. Como que o pai vai ensinar o caminho que o filho deve andar, se não estiver fixo na visão celestial? Se de repente nós oscilarmos um pouquinho e somos tomados pelos nossos conceitos, pretextos, e de repente começamos a sinalizar outras coisas para os filhos, eles vão caminhar por esse caminho. Mas o Senhor nos chama para o que, irmãos? Ensinar os filhos no caminho que eles devem andar. Filho, sabe aonde que é? É aqui. Vem na minha pegada. O que o filho está vendo? O pai. O que o pai está vendo? A visão celestial. Aonde o pai vai chegar? A medida e estatura de Cristo. Onde o filho vai chegar? A medida e estatura de Cristo. Irmãos, isso é promessa do Senhor. Quero dizer para todos os irmãos, os que têm filhos pequenos, isso é promessa. Os que têm filhos grandes, é promessa. Se os filhos não estão aqui, isso continua sendo promessa. Eu não vou crer nessa promessa, e não creio nessa promessa, se o filho está aqui. Se o filho cresceu, se o filho não está mais, por desobediência não está, nós devemos continuar obedientes à visão celestial. Nós temos um outro exemplo, Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 2. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O que aconteceu com Moisés? Vou lá para ver essa coisa maravilhosa que está acontecendo. Isso não é comum. Queimar, tudo bem. Pegar fogo, tudo bem. Mas ela não queima, não se consome? Deixa eu ver que coisa maravilhosa. Então, Moisés, olha, irmãos, entendamos a perspectiva da palavra. Ele teve uma visão, o que Moisés fez? Ele teve medo, mas logo ele foi chegando perto. E aí o que ele ouviu? Moisés, Moisés. Talvez como o Gil nos diria: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés. Esse lugar que você pisa é santo. De repente o Senhor dá uma reviravolta e se revela a nós, com o seu poder, a sua glória. Nós temos que nos aproximar, irmãos. Lembra da intrepidez de entrar no Santo dos Santos? Todo mundo tinha medo de entrar no Santo dos Santos. Por quê? Ali estava a presença do Senhor. Todos que entrassem ali eram consumidos, se tivesse pecado, pela glória do Senhor. E o Senhor nos chama hoje para, com intrepidez, entrarmos no Santo dos Santos.
Porque é na presença do Senhor que Ele nos transforma. Então quando o Senhor se revela a nós sobre um sonho, irmãos, numa visão, numa palavra, numa orientação, ou então até num chacoalhar da nossa vida, mesmo que aquilo a princípio não pareça bom, sabe o que nós precisamos fazer? Nos aproximar de Deus, porque é ali que Ele vai revelar a sua vontade. Moisés então se aproximou do Senhor, e sabe o que o Senhor disse para ele? Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe o que eu estou fazendo aqui, Moisés? Eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Olha só a perspectiva da palavra. Visão celestial, obediência, chegando próximo do Senhor. Eu entendo então que o Senhor quer de mim. É para cá, Senhor, que eu vou, é para lá que eu vou. Que belo direcionamento Deus para Moisés, né? Vem cá, eu estou te chamando porque você vai contra os egípcios. Mas o que Moisés fez? Obediência à visão celestial. Moisés só não entrou na terra prometida porque, irmãos, porque ele desobedeceu uma única vez à visão celestial. Deus se apresentou a ele com todo o poder e glória. Então Deus havia uma primeira vez falado, eu só estou recapitulando, meus irmãos sabem, né? Moisés, toca ali, bate naquela pedra ali, aquela montanha que vai sair água. Então Moisés, bateu na montanha e jorrou água. Aí Deus então, o mesmo Deus, o Deus da mesma visão, o mesmo Deus que estava acompanhando o povo durante todo o tempo, fazendo-se cumprir a sua palavra e aquela visão que Moisés havia recebido, ele falou, fala Moisés, fala que vai sair água. Então Moisés, com toda a sua experiência, bagagem, tempo de comunhão com Deus, ele pegou o seu cajado então e é assim que fazemos, irmãos? Muitas vezes esquecemos que depois da visão vem a aproximação de Deus, e aí sim Ele vai nos revelar o que Ele quer e como Ele quer que façamos. Se nós não temos visão, para tudo. Mas se nós temos a visão, mas não temos esse coração de servo, de nos aproximarmos novamente do Senhor, então, o que é Senhor agora, como é agora, a vontade, a obediência não está completa. Lá em 1 Samuel, vemos o exemplo do próprio Samuel. Ali no capítulo 3, a partir do verso 1. O jovem Samuel, promessa do Senhor dado à mãe, ao pai. Então entregue ali aos cuidados e ao zelo da casa do Senhor, e ele servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli, conhecendo e estava aprendendo e desenvolvendo ali, o serviço ali no templo, ali diante do sacerdote. O Senhor chamou Samuel. Samuel se levantou rapidamente, porque como um bom servo, chegou a Eli. Eli, eis-me aqui. Não, Samuel, não te chamei. Pode deitar. Mais uma vez o Senhor chamou, Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli. Fala, Eli. Diga, estou aqui. Não, Samuel, não te chamei. Vai se deitar. Samuel não conhecia. Mais uma vez ainda, o Senhor chamou, Samuel. E Samuel foi até Eli. Aí então Eli entendeu, peraí, Samuel ainda não ouviu a Deus. Ele não tem essa referência do que é o celestial. Então Eli deu uma orientação, Samuel, vai se deitar. Quando você ouvir de novo a mesma voz, você vai dizer, fala Senhor, que o teu servo escuta. E Samuel então foi se deitar, e novamente o Senhor que nos ama, não desiste de nós, e não desistiu de Samuel. Veio o Senhor, a partir do versículo 10, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel. Irmãos,
como das outras vezes. Muitas vezes eu vou chamar o meu filho, Isaac, papai está te chamando. Se o Isaac demora 1,5 segundos para responder, Isaac. Se eu estou um pouco mais longe, Isaac, o papai está te chamando, você está ouvindo? Deus não faz assim. Deus fala assim, Daniel, eu estou envolto nessas coisas do mundo. Aí Deus fala, Daniel, e eu preocupado com filhos, com casa, com obra, com isso. Daniel, até um momento, irmãos, em que nos aquietamos e dizemos o quê? Fala, Senhor. Os irmãos entendem então por que esse mundo está roubando o nosso tempo? Aconteceu hoje com a Leia, comigo, a minha esposa, vou dar um testemunho hoje, muito simples. A Leia simplesmente dando aula lá, ela saiu e falou, Daniel, olha, na hora que você ligar lá, você, por favor, enquanto eu estou dando aula, você pode dizer isso, tudo bem, Leia, eu estou fazendo aqui, já vou ligar. Fiz isso, fiz aquilo, o Isaac acordou, estava ali meditando, a Ana acordou também, aí, né, como de costume, aquela organização, a gente vai profetizando até acontecer, né, que parece, a gente espera que os dois, um acorde, depois espera o outro acordar, não, um acorda, parece que percebe, o outro acorda junto, e você põe uma madeira de um no outro, o outro no um, e aí vai, dali a pouco eu falei assim, o que a Leia falou mesmo? Aí abre a porta, Leia, o que é que você quer que eu falo? Irmãos, nós precisamos dedicar tempo, nós precisamos parar para ouvir. Hoje nós não ouvimos, muitas vezes não ouvimos as esposas, muitas vezes não ouvimos os maridos, as esposas não ouvem os maridos, muitas vezes não se ouve os filhos, muitas vezes não se ouve os irmãos, muitas vezes não se ouve nem o Espírito Santo. Não é verdade, irmãos? Mas nós nunca é retirado de nós a possibilidade de voltar, nos humilhar e dizer, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E Deus sendo bom, Ele vai falar. Então, como Samuel, Deus então falou. Samuel, este respondeu, fala, porque o teu servo te ouve. Oh, que bênção, irmãos. Quando nós recebemos a visão celestial e nos aquietamos para dizer para o resto desse mundo, nada é mais importante do que a obediência à visão celestial. Eu creio que Satanás se enfurece 1000 vezes a mais, porque ele sabe que não há poder maior sobre as nossas vidas do que essa obediência à visão celestial. A obediência à visão celestial, meus irmãos, está nos levando à plenitude com Deus. E assim podemos então vivermos uma vida eterna com Deus. A obediência. Não são os riscos, não são os conceitos, os pretextos que nós armamos nessa vida que é tão passageira. Mas é a obediência à visão celestial. Agora, andando um pouquinho mais à frente, lá em 1 Crônicas, no capítulo 17, há uma menção ali muito interessante, a partir do versículo 1, é Natã, sacerdote, e Davi ali, uma conversinha dos dois. Então, a partir do versículo 1 diz assim, sucedeu que habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã, eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então, olha só, irmãos, olha aqui que o Natã foi dizer para Davi. Então Natã disse a Davi, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Vamos ver a resposta? Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e dize ao meu servo a Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Davi, Natã, servindo ao Senhor, honrando ao Senhor, participando dos cultos do grupo caseiro, participando da adoração, participando das ofertas, participando da leitura da lei, participando de tudo.
E o Senhor e Deus abençoando Davi, prosperando Davi, estabelecendo o reino de Davi. E Natan ali falou, nós estamos caminhando para o caminho certo, porque Deus é conosco. Ele está abrindo as portas, está derrotando todo mundo. Nós estamos crescendo, sendo edificados na presença do Senhor. E o Senhor é conosco. E aí veio Davi numa conversa, né? Natan, você parou para perceber? Estou morando num palácio, num lugar que é feito de cedros. Olha que coisa mais linda. E o nosso Senhor ali habitando, a arca da aliança habitando, a presença do Senhor, entenda. A Natan falou assim, bom, Davi, está dando tudo tão certo, que você está certo. Faz do jeito que você quer no teu coração, porque Deus é conosco. Natan estava fazendo uma colocação por aquilo que já havia passado. Ele desviou o seu foco da visão celestial, irmãos. Estamos falando de um sacerdote. Ele deixou de olhar para a frente dele, não estava a visão celestial, mas agora estava tudo aquilo que eles já haviam conquistado e as bênçãos do Senhor. Olha o risco que nós corremos. Nós passamos por muitos problemas nessa vida, e quando nós buscamos ao Senhor, a palavra diz que Ele é fiel e justo, Ele ouve a nossa oração, e Ele concede os desejos do nosso coração, de acordo com a sua vontade. Se pedimos, se aprendermos a pedir de acordo com a vontade de Deus, assim Ele nos faz. E aí nós aprendemos essa dádiva de aprender a orar de acordo com a vontade de Deus, e Deus nos abençoa. Aí o que acontece, irmãos? Nós nos sentimos bem, nos sentimos realizados, nos sentimos filhos de Deus. Olha, Deus me abençoou, essa porta, essa cura, essa bênção era impossível, Deus não me deu, porque eu jejuei, porque eu orei, porque eu busquei o Senhor, agora eu me arrependi. Senhor, aleluia, glória a Deus por isso, glória mesmo, irmãos. Na próxima vez, o que nós corremos o risco de fazer? Colocamos a bênção, colocamos a experiência na nossa frente, e aí começamos a ter atitudes de acordo com aquilo que nós recebemos do Senhor. Quanto mais nós oramos, quando nós estamos bem de saúde e bem financeiramente, ou nós oramos e jejuamos quando nós estamos mal de saúde e mal financeiramente? Por que nós oramos menos quando nós estamos tranquilos neste mundo? Porque nós desviamos o foco da visão celestial. Então veio a palavra do Senhor na mesma noite dizendo, Natan, você é meu servo, você está aqui, você é minha boca para falar para Davi. Vai e diz ao meu servo Davi, diz o Senhor, tu não edificarás casa nenhuma para mim. Não é isso que eu quero, isso é o que vocês acham que eu quero, não é isso que eu quero. O que vocês têm que fazer é aquilo que eu quero que vocês façam, não aquilo que vocês acham que eu quero que vocês façam. Também lá em Daniel, no capítulo 2, a partir do verso 16, Daniel e os seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, eles ali correndo o risco de morte, porque ninguém interpretava, ninguém dava revelação para o rei, e aí todos os sábios, todos os entendidos serão mortos, e eles ali no mesmo pacote. Estamos correndo perigo de morte. Vamos o que, irmãos? Olha como diz, foi Daniel capítulo 2, versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Quando nós somos obedientes à visão espiritual, irmãos, sabe o que é guardado? A tua vida e de muitos incrédulos, para que eles se convertam. Todos os sábios da Babilônia foram poupados, porque o Senhor foi beneficente com a vida de Daniel e seus companheiros, porque eles rogaram a Deus. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. O que Daniel fez então? Ele bendize ao Senhor.
Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. É ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o desconhecido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais. Mais uma vez, o pai ensinando o filho o caminho que deve andar, e o filho vindo atrás. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Obediência à visão celestial. Daniel, foi tranquilo a vida dele, irmãos? Ele resolveu essa situação e nunca mais teve problema. Abraão, visão com Deus e nunca mais enfrentou nenhum exército inimigo. Jacó, Josué, Moisés. Nós temos a visão celestial para nos manter de pé, firmes e convictos, para não nos abalarmos. Avançando um pouquinho, Atos 10. A partir do versículo 9, Pedro, cansado, com fome, subiu a um andar superior, reservado ali para oração, para meditação. E ali, ele cansado, adormeceu. E ele viu o céu aberto e descendo como um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro sendo exposto a um conceito ali que ele guardava diante da lei, de não comer nenhum animal que fosse impuro. Então Deus trouxe todo tipo de animal e deu uma ordem. Deus se mostrou para Pedro naquela situação e disse: mata e come. Mas Pedro replicou: nossa, irmãos, eu me sinto muitas vezes como Pedro. Deus fala tão claro e de repente o Daniel dá uma replicada. Mas Deus, é isso mesmo? Eu tenho que ir? Eu tenho que ficar? Mas Deus, o Senhor não está exigindo demais? Ou será que não é um tempo fora de hora? Às vezes replicamos, né, irmãos? Então, Pedro, ali, ele replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Vem a voz, ele falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Pedro, homem de Deus, irmãos, servo do Senhor, escolhido entre tantos homens, para levar a palavra do Senhor, mas preso em alguns conceitos da lei, alguns conceitos humanos. Deus então trazendo essa visão, falando para Pedro: não é mais através desses conceitos que você tem que se garantir, é através da visão celestial, aquilo que Deus santificou, aquilo que o Senhor abençoou, não considere mais como comum ou imundo. Mata e come. A visão do Senhor vem tão clara para nós, irmãos, quando nos aquietamos na sua presença, que não tem como falar que não foi Deus. É tão diferente daquilo que nós temos na nossa mente, que o Senhor fala com tanta clareza, que nós sabemos, se desobedecermos, estamos desobedecendo o próprio Deus. Mas muitas vezes replicamos. Lá em Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, Saulo ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas. Como eu disse no começo, indo com essas cartas nas mãos para prender, para fazer o que quisesse com os cristãos, o Senhor apareceu para ele. E nunca mais Paulo desobedeceu à visão celestial. Qual o resumo de tudo isso? Não tem como eu citar, porque eu falei para os irmãos, teria que citar todos
os homens de Deus usados aqui na palavra. Mas o que significa, irmãos, então ser fiel à visão celestial? Para mim, resumindo em duas situações: ser totalmente comprometido com Deus e o seu propósito eterno. Totalmente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e o meu trabalho serviremos ao Senhor. Eu e os meus conceitos serviremos ao Senhor. Eu e as minhas aptidões serviremos ao Senhor. Eu e as habilidades que Deus me deu serviremos ao Senhor. Eu e até aquilo que eu não quero serviremos ao Senhor. Totalmente comprometido. Em segundo lugar, não duvidar do poder e do cuidado de Deus por nós. Porque em todas, os irmãos estudem o que o Senhor vai se revelando a cada um dos seus homens, e o que o Senhor tem se revelado a cada um de nós. Paremos um instante e pensemos um pouquinho no que Deus já se revelou a cada um de nós. E o quanto mais nós ainda precisamos ser obedientes a toda essa revelação que Deus tem nos dado, para que a sua vontade se cumpra em nós. E então assim podemos, como Paulo, escrevendo a Coríntios, eu quero ler para os irmãos aqui no capítulo 9. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Compromisso total com o propósito eterno de Deus. Compromisso total com o propósito eterno de Deus, irmãos, só vem como consequência de obediência à visão celestial. Quando nós não duvidamos do poder de Deus, também podemos dizer como Paulo aos Coríntios: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aleluia. Quem consegue, irmãos, viver a plenitude dessa palavra, como Paulo viveu? Quem é obediente à visão celestial. Tem um cântico que eu acho ele muito lindo, não vai dar tempo de cantar hoje, já passamos do horário. Mas o Senhor me fez lembrar desse cântico quando meditava nessa palavra que ele fala: Senhor, mantenha essa chama acesa e não a deixes apagar. Permita que queime tudo,
que esteja em mim, deixa somente permanecer o que vem de ti, Senhor. Lá, 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 lá. Vamos ficar de pé? Senhor, mantém esta chama acesa e não a deixes apagar. Lá, 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 lá. Senhor, mantém esta chama acesa e não as deixes apagar. Permita, Senhor, permita que queime tudo que não queres que esteja em mim. Deixa somente permanecer o que vem de ti, Senhor. Senhor, nessa noite nós clamamos a ti. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes à visão do teu trono, à visão do teu toque, Senhor. Quando enxergamos, nossos olhos foram abertos para enxergar, Senhor, a Ti, um Deus Pai de amor, que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Teu reino de luz, o Teu reino de paz, o Teu reino de glória. Ó Senhor Jesus, que todas as astutas ciladas de Satanás sejam desfeitas em nome de Jesus. Que a nossa mente seja purificada, Senhor. Que as nossas vidas sejam purificadas. Que os nossos conceitos caiam por terra, em nome de Jesus. Que as nossas experiências, ó Deus, sirvam apenas de referências para aquilo que se passou. Mas nunca, Senhor, para o novo que Tu tens preparado para nós. Que o novo seja sempre uma referência daquilo que nos leva à Tua vontade, porque assim queremos permanecer com os nossos olhos fitos em Ti, autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente, Senhor Jesus, transforma a nossa mente, transforma, Senhor, a nossa vida, transforma, Senhor, os nossos gestos, transforma, Senhor, as nossas ações e reações. Para que verdadeiramente tenhamos um coração de perdão, para que verdadeiramente tenhamos um coração de aceitação, para que nas nossas mentes estejam os Teus pensamentos, Senhor, para que os nossos membros possam ser entregues a Ti como oferta agradável, Senhor, santos na Tua presença. Mais uma vez eu clamo a Ti, Senhor, perdoa-nos das nossas transgressões. Não deixe essa chama apagar, Senhor, mas permita que queime tudo que não vem de Ti, e deixa somente aquilo que é Teu, Senhor. Em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor, para que as nossas vidas reflitam o Teu amor neste mundo que jaz em trevas, para que as nossas vidas, Senhor, brilhem a Tua luz nas trevas, Senhor Jesus, que tomam conta deste mundo, Senhor, para que as nossas vidas sejam como um sal que traz todo o sabor do céu aqui nessa terra. Para a Tua glória, Senhor, guarda as nossas vidas, guarda as nossas famílias, guarda os nossos filhos, Senhor. Colocamos diante de Ti nossas vidas, nossos sonhos, as perspectivas que temos, Senhor Jesus, os anseios do nosso coração. Entregamos a Ti, Senhor, que todos possam se realizar, mas que estejam de acordo e debaixo da visão celestial que um dia recebemos de Ti, Senhor. Aleluias ao Teu nome, bendito sejas Tu, e toda a glória seja dada a Ti. Aleluia, aleluia, queridos.